16 de julho de 2021, 15ª semana do Tempo Comum. E hoje vamos continuar a exposição do livro do profeta Sofonias, começando do verso 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e o uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata serão destruídos. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Hoje eu gostaria de refletir entre o verso 7 e o verso 11, e tome sua Bíblia, seu aplicativo, e vamos analisar verso a verso o que esse texto tem a nos ensinar. Então, o verso 7 diz o seguinte, Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então, o texto começa dizendo, cala-te diante do Senhor Deus. Como a gente viu na exposição dos 6 primeiros versículos, o povo de Judá, especialmente sua liderança, e o povo mesmo, que já vinha com o hábito da idolatria, o pecado da idolatria há muito tempo, eles se distanciaram de Deus e agora está um ponto que suas orações não serão mais ouvidas. É um ponto irremediável. E quando ele diz aqui, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou seus convidados. Tem 3 termos que a gente tem que prestar atenção nesse momento. O dia do Senhor está perto. Então, o que é esse dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia do juízo, como está descrito em Amós, livro do profeta Amós, capítulo 5, verso 18. Verifique depois na sua Bíblia. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. E o sacrifício é Judá. O sacrifício que ele está se referindo é Judá, como está descrito no capítulo 34 do profeta Isaías. Capítulo 34, verso 6. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. E por último, quem são os seus convidados? Os inimigos de Judá são os convidados do Senhor para esse dia. Verso 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Quando ele fala de punir, de castigar esses oficiais e esses filhos do rei que estão usando vestiduras estrangeiras, a gente tem que entender o que isso significa. Porque Judá, em outros tempos, havia estado dominada pelos assírios, pelos egípcios, pelos babilônicos. E uma forma de você homenagear os oficiais dessas terras, desses governos, era você usar trajes semelhantes aos deles. Seja no corte, no modelo, na coloração. Sendo que o exército judeu, o exército de Judá, aliás, ele tinha suas próprias características. Eles estavam abandonando as suas características, as suas vestiduras, para usar roupas que lembram ou remetem a outras nações. Nações estas que não adoram o mesmo Deus que Judá e que têm outros costumes. Ora, como assim? Você vai deixar de usar a sua vestidura para estar usando uma vestidura de uma nação que te dominou, que proibiu o teu culto, ou pelo menos atrapalhou? Isso desagradou muito ao Senhor.
E por essa razão esses oficiais seriam castigados, e o filho do rei também, os filhos do rei, aliás. Vamos analisar agora o verso 9. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. O que ele está se referindo com aqueles que sobem o pedestal dos ídolos? Existia o hábito de não pisar a soleira nesse tempo. Era um hábito criado pelos filisteus, na verdade uma superstição. Depois que Dagon caiu diante da arca, então os filisteus pararam de pisar a soleira da porta para evitar trazer a ira de outros deuses que guardariam o local. E essa soleira que ele está falando no texto é a soleira de porta mesmo, ela ficava um pouquinho acima do nível do piso, sendo que obviamente isso é uma superstição. E superstições eram proibidas ao povo de Judá, ao povo de Israel, na verdade, como um todo, não somente a tribo de Judá, mas a todo Israel era proibido. Assim como a nós cristãos também. Você não pisa a soleira, porque se você pisa a soleira, você vai despertar a ira de deuses que guardam o local e podem trazer azar sobre você. E o povo de Judá estava praticando isso também. Como assim? Vocês estão acreditando em superstição? Toda superstição é maldita perante os olhos de Deus. Isso não existe. Não existe esse negócio de deuses que guardam locais. Todos os deuses perante o povo judeu e para nós cristãos são ídolos. Esse costume era totalmente reprovado perante os olhos de Deus. Mas esse engano que o texto fala também, se você pegar uma outra versão, por exemplo, se você pegar a Nova Bíblia Viva e você ler esse mesmo versículo, ele vai dizer assim: sim, castigarei os que adotam costumes estrangeiros quando me adoram, que roubam e enchem a casa de seus senhores com lucros desonestos, conseguidos com violência e engano. Havia também uma questão de comércio fraudulento, de balanças desonestas, e o comércio nunca foi proibido na Bíblia em nenhum momento, né? O comércio nunca teve nenhum empecilho nas Sagradas Escrituras, mas as fraudes sempre foram combatidas. Do mesmo jeito que o comércio nunca foi proibido, o comércio fraudulento nunca foi permitido por Deus. E essas afirmações sobre comércio fraudulento nos lembram o 8º mandamento. Os 10 mandamentos estão narrados lá no Êxodo 20, no capítulo 20 de Êxodo. Existe um catecismo, o catecismo de Heidelberg, que é bem interessante, bem didático. E na sua pergunta 110 ele diz o seguinte: o que Deus proíbe no 8º mandamento? Resposta: Deus não somente proíbe o furto e o roubo, que as autoridades castigam, mas também classifica como roubo todos os maus propósitos e as práticas maliciosas por meio das quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo, seja por força, seja por aparência de direito, a saber, falsificação de pesos, de medidas, de mercadoria e de moeda, seja perjuros exorbitantes ou qualquer outro meio proibido por Deus. Também proíbe toda avareza, bem como todo abuso e desperdício de suas dádivas. Ou seja, você desperdiçar, ser avarento ou ostentar, que é uma palavra que está bem na moda, também desobedece o 8º mandamento. A pergunta 111 do Catecismo de Heidelberg dá continuação. Mas o que Deus ordena nesse mandamento é a pergunta 111 do Catecismo. Resposta, vou ler para vocês também. Devo promover, tanto quanto possível, o bem do meu próximo e tratá-lo como quero que os outros me tratem. Além disso, devo fazer fielmente o meu trabalho para que tenham recursos com que ajudar o necessitado. E esse mandamento, o 8º mandamento, estava sendo desobedecido. E é essa a causa do castigo do verso 9 do capítulo 1 de Sofonias. Agora vamos avaliar o verso 10. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Ele fala da porta do peixe, uma das portas de Jerusalém. As cidades, elas eram fortificadas e tinham várias portas de entrada. E essa porta do peixe, ela abria para o lado setentrional do vale de Tiropeon. É muito provável que é dessa direção que viria a notícia da invasão do exército caldeu. Eles viriam desse lado.
E o som dessa aproximação, dessa chegada desse exército é descrito nesse mesmo verso como grande lamento desde os outeiros. Isso aqui é uma descrição do que vai acontecer à cidade de Jerusalém no dia do Senhor, naquele dia, como o próprio verso começa dizendo. Agora vamos dar uma olhada no verso 11. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata serão destruídos. Então, quando ele fala moradores de Mactés, você pode identificar esse termo de Mactés como pilão, como uma bacia, e tem muito a ver com a região do Vale do Cedron, que arroz, trigo e alguns outros cereais eram moídos lá em pilões, em um pilão. E isso traz uma analogia exatamente com o que vai acontecer com esses moradores. Esses moradores dessa região serão moídos como cereais são moídos em pilões. São triturados em um pilão. Ou seja, também é uma profecia contra esse povo. E quem é esse povo? Os que pesam prata serão destruídos. Na verdade, os comerciantes em geral serão destruídos. Aqueles que vinham desobedecendo o 8º mandamento, como a gente viu no verso 9, eles serão destruídos. Ou aqueles que, como a gente viu na outra exposição, no verso 6, que deixam de seguir o Senhor, não buscam e nem perguntam por eles. Então, na verdade, essas serão as pessoas atingidas. Infelizmente, isso era um problema bem generalizado na cidade. Então, essa destruição está voltada para essas pessoas. E é assim que ele começa o verso, Uivai, vós, moradores de Mactés. É uma profecia muito triste, um texto muito triste, mas ele retrata exatamente o que acontece com todos que se entregam ao pecado da idolatria. Que um pecado vai levando ao outro. Você se torna idólatra, você coloca algo entre você, entre a criatura e o Criador. Essa alguma coisa pode ser um ídolo, como no caso dos filisteus, uma superstição, que os filisteus inventaram a história da soleira. Pode ser o dinheiro, e aí você vai cair no 8º mandamento. Pode ser vaidade, que também vai levar você a cair no 8º mandamento pela questão da ostentação ou outras práticas semelhantes. E tudo isso é idolatria, tem relação com a idolatria. E todos esses pecados vão ser castigados de uma maneira muito dura pelo Senhor. No próximo vídeo, nós vamos continuar a exposição, finalizando o capítulo 1. Se você se sentiu abençoado com esse conteúdo, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é útil para outras pessoas. E ative as notificações para sempre que sair vídeos novos você ficar informado. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, santificado e glorificado seja o Teu nome. Te agradecemos por mais esse momento de leitura e de aprendizado de Tua Palavra. Sê conosco, ajuda-nos a continuar na caminhada. Assim te oramos e te agradecemos por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém.